De volta, como de primeira, aqui na sua TV até as 4 da tarde. Ainda tem meia hora de muita informação e tem muita, hein? Agora vai ser corrida, vai ser no ritmo frenético, no sprint final aqui do nosso programa. Bora falar do São Paulo? Porque o São Paulo tá numa negociação aí casada, um poliamor aí com o Porto, já vai um, vem outro, que eu quero entender melhor essa história. Agora é o Moreira, o lateral que tá indo por empréstimo gratuito, e essa frase ela é importante, essa expressão é importante porque está rendendo polêmica. E aí, Hernan, pode destravar a vinda do Wendel antes, esse envolvimento do Moreira na negociação? Como é que está isso? Primeiro eu vou ler uma mensagem aqui que eu recebi há cerca de 20 minutos. Moreira está nesse momento assinando o contrato de 1 ano com o Porto. Até 5 de janeiro do ano que vem. Tinta no papel, já assinou, não tem volta. Ele já viajou ontem. Uai, pode tocar a sirene, então? Chegou. Pode tocar, vamos tocar a sirene. Aí a sirene, Moreira você que estava dormindo aí, acorda. Com o Porto, acaba de botar a tinta da caneta no papel, um ano, né, uma temporada, empréstimo gratuito e o passe fixado, né, desse empréstimo, da opção de compra, 3 milhões de euros. E aí o São Paulo seguraria uma porcentagem do jogador. 40%. 40%. 10% é do jogador, o Porto São Paulo compraria 50%. Com esses 3 milhões de euros. Não, dia 5 de janeiro do ano que vem, se o Porto quiser comprar... se ele bater as metas todas lá. Aí o Porto compra 50%. Os outros 50% ficam 40% com o São Paulo e 10% com o Moreira. Sim. E o São Paulo fica com 40%. Por quê? Porque o Porto tem tradição de vender. E se vender, o São Paulo tem 40% de qualquer venda. E aí, essa negociação, vamos deixar bem claro aqui, porque eu estou vendo muita gente bater na diretoria do São Paulo. A torcida tá brava. E eu não estou aqui para fazer defesa de ninguém, como diz o PVC, não sou advogado de ninguém. Mas é uma informação muito importante. O Moreira era o terceiro jogador na hierarquia ali, com a chegada do Cedric Soares, que já assinou também o contrato ontem à noite, já botou a tinta no papel. Então, assim, ele seria a terceira opção, terceira/quarta opção no São Paulo. O Moreira queria jogar. O Moreira ficaria insatisfeito de não ter oportunidades. E aí o São Paulo decidiu negociar o jogador porque não queria um atleta insatisfeito no elenco, né? Para baixo, chateado, sem chance. E isso seria muito ruim para o ativo, porque todo mundo enxerga o Moreira como muito bom jogador, de fato é. Então, assim, você valorizar o jogador no Porto e fazer uma grana e ainda segurar uma porcentagem foi a melhor saída para o São Paulo nesse momento. Essa foi a gestão dessa negociação. Tem um outro ingrediente, além de tudo isso que você falou, que é a seguinte: quando é que o Moreira perdeu espaço com o Zubeldia? No jogo contra o Cruzeiro, que ele pediu substituição. E o Zubeldia e a comissão técnica, não especificamente o Zubeldia, perderam confiança nele. Então, o Moreira não ia jogar com o Zubeldia. E o Mike precisa jogar. Sim. O Mike, que foi destaque da Copa São Paulo, precisa jogar. Aliás, Mas com a contratação do Cedric, vão dar uma segurada no Mike no Sub-20 agora. Mas ele hoje vai estar relacionado, por exemplo. Ele vai subir, ele vai para o banco hoje, então ele vai ser um jogador tipo bolsa, como o Abel diz. Ele vai para o time de cima, ele pode baixar para a base. Mas é um jogador que vai ser a terceira opção. Ou seja, você tem Quarta. Igor, Cedric, Ferrarese. O Mike vai entrar no grupo e vai treinar com o grupo. Se tivesse o Moreira, não iria. Só que o Moreira não ia jogar com o Zubeldia. E assim, tem uma quantidade de jogadores hoje, 4, poderiam ser 5, sei lá, se o Moreira ficasse, o São Paulo se precavendo, porque temporadas para trás, o São Paulo teve que contratar o Raí Ramos no desespero. Lembra do Raí Ramos? Sim, que foi do Ituano. Tá no Atlético Goianiense que foi hoje. Do Ituano, Atlético Goianiense. Porque não tinha lateral, porque um machucou, o outro machucou. Então, agora, assim, você não pode correr esse risco. Agora, o Moreira não tem nada a ver com a liberação do Wendel. Não tem nada a ver. O que tem a ver com a liberação do Wendel é a venda do William Gomes. Pois o Moreira vai na outra parte. E eu ia chegar no William Gomes, porque vai o Moreira por empréstimo gratuito, pode ser que o Porto não exerça essa opção de compra. O William Gomes, que foi vendido por 10 milhões de euros e na visão da torcida foi barato. Agora o Cedric assina e o Mike talvez não tenha tantas oportunidades. Eu queria entender, já vou jogar para a Mili, mas eu queria entender primeiro a cabeça da diretoria e do Zubeldia.
O Zubeldia, ele não dá muita moral para a base ou isso não é verdade? Isso não é verdade. Traz aqui no olho da verdade aqui que eu vou falar para vocês. Essa história de que Zubeldia barra jogadores da base não é verdade. Isso é injusto com o treinador. Quando se toma uma decisão de deixar um atleta, por exemplo, no sub-20, vem para o profissional, como diz o PVC, bolsa, é uma decisão da diretoria, é uma decisão da comissão técnica e da coordenação técnica, que é o Muricy Ramalho, que é um cara muito experiente. Então, assim, são várias cabeças, é uma decisão, várias mãos e que tem uma lógica. Essa lógica da venda do Moreira é porque tem muito jogador na posição. E o garoto Mike, que é muito bom jogador, ele vai se desenvolver e ele vai ter a oportunidade na hora certa, segundo o treinador. É que ficou muito na conta do Zubeldia, por quê? Porque ele falou na coletiva. Ele falou isso, não, agora não é a hora e tal, então a torcida foi babando em cima dele. O Hugo ia jogar e o Hugo teve uma lesão de joelho. Vai esperar um pouquinho. O Hugo ia ser o cara que ia jogar. O Rian Francisco vai ficar no banco. Mas a gente vai olhar, se você for buscar por uma circunstância, o William Gomes, ele não se convenceu do William Gomes. Por isso que foi vendido. Aliás, tem uma foto do William Gomes aí que eu quero mostrar para vocês. Mas se você for buscar Rafael Jandrei, Cedric Igor Vinícius, Arboleda Ferrarese, Alan Franco Sabino, lateral esquerdo, Wendel, Enzo. A base é o Pablo Maia, que já era titular antes. Sim. Ô Mili, o São Paulo está sabendo usar bem a base ou está vendendo barato? Como é que você vê essa utilização? E só para defender, aliás, eu não tenho que defender o Zubeldia porque eu não tenho contra o Zubeldia. Ele relacionou 2 moleques hoje para o jogo contra a Portuguesa, né? O Mike é um deles. São 3, então, ó. Até tenho a minha colinha aqui, ó. Cadê? O Lucas Ferreira, que é atacante, e o Matheus Alves, meia, também estão relacionados para esse jogo. Mili. O São Paulo é outro desses times que tem base forte, né? Cutia é renomada por formar jogadores. É que a gente fala como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Gerir esse lado de qualquer time deve ser uma maluquice, porque o Brasil forma muito rapidamente muitos jogadores, mas tem uma série de outras coisas que envolvem se esse cara vai, ou essa garota vai ser um jogador, uma jogadora de sucesso ou não. Às vezes a cabeça dá uma pirada, às vezes o cara não consegue acompanhar o preparo físico, a gente tem uma série de problemas sociais no Brasil, às vezes o cara não consegue ir treinar, então tem uma série de coisas que envolvem. E eu acho que essa medida como diz a música, é cedo ou tarde demais, para dizer adeus, para dizer jamais. Às vezes vende muito rápido um jogador que ia ser valorizado. Às vezes espera muito e o cara que a gente imaginava que ia ser um sucesso, não é. Então, é uma coisa muito fina, é um alinhamento muito fino, né? Eu concordo com o André, assim, eu acho que ainda mais os treinadores gringos que vêm para cá, eles olham para a nossa base com olhos de arrebatamento. Porque são muitos jogadores. Eu tenho a impressão que o Abel até hoje é arrebatado com a base, com a quantidade de jogadores bons, potencialmente bons, que ele trata com muito cuidado. O Abel trata com muito carinho. Eu não vejo outros clubes tratando como o Palmeiras trata. Mas também não acho que o São Paulo está fazendo o que o Corinthians faz, não. Eu diria que nessa escala do certo e do errado, o Corinthians é o mais errado, o Palmeiras o mais correto, e o São Paulo talvez esteja no meio, fazendo coisas certas e coisas erradas. Que é um contrassenso com a história, porque antigamente era exatamente o oposto. Isso, exato. Tem uma foto aí pra gente ver? Tem. O William Gomes acabou de embarcar. Tem a foto dele aí, ó. Ele tá ao lado dos agentes aí, né? O William Gomes é o magro. O William Gomes é o do meio. É o do meio, tá, gente? Que fique claro. O de branco é o Pedro Moraes, que é o agente dele, e o outro é o... Ele também tá de branco, é o Daniel tá, Aquino. O de polo preto ali é o Daniel Aquino, que foi quem descobriu o William Gomes num projeto social, chamado Projeto Jabaquara. Descobriu, ele trabalha com ele desde molequinho, e agora estão indo para Portugal para assinar com o Porto. A vaga do Hugo, né? Porque nem chegou ainda no profissional, mas é muito elogiado pelo Zubeldia. Se machucou, infelizmente, que o garoto se recupere logo. São Paulo pensa em contratar ou não? Tá bem servido? Pablo Maia e Alisson voltaram? Então, o Pablo Maia,
isso está lá no Zona Mista, que eu gravei entrevista com o Júnior Pedroso, que é empresário do Gabigol, e também do Pablo Maia e do Lucas, no São Paulo. E ele dizia o seguinte, isso ele falando em on, tá? O empresário do Pablo Maia, teria já condições dele sair nessa janela, mesmo voltando de lesão grave. Tinha clube querendo contratar, clube europeu, querendo contratar o Pablo Maia agora. E aí, claro, está voltando, enfim, São Paulo, aquela coisa toda. Na próxima janela, que é a janela forte europeia, dificilmente o Pablo Maia vai ser o jogador mais requisitado do São Paulo. Então, assim, digamos que o São Paulo não receba uma baita oferta, venda o jogador. O Zubeldia gostaria muito de contar com o Thiago Mendes. O Thiago Mendes está em fim de contrato lá no Al Rayyan. O Arthur Jorge ainda não decidiu se vai querer o jogador, se faz parte dos planos. Mas fato é que existe uma conversa, um acerto verbal do São Paulo com o Thiago Mendes. A questão é ele se livrar do contrato lá ou, quando terminar o contrato, chegar e assinar com o São Paulo. Boa. Tudo atualizado do São Paulo, hein? Vamos para BH agora? Vamos para minha terra?